Orion, ela que é uma liderança sindical, política, atualmente presidente do Sindicato dos Urbanitários do Estado e se lançou candidata à presidência do PT em Alagoas, representando a tendência construindo um novo Brasil. Então, a Daphne, que tem uma trajetória aí de militância desde 2015, né, Daphne, quando você se filiou ao PT durante o processo de impeachment da ex-presidente Dilma Rousseff, agora tentando esse espaço à frente do Diretório Estadual do PT em Alagoas. Você busca um momento de renovação justamente nessa tendência agora de perda de popularidade do partido? Podemos dizer assim, iniciando o nosso bate-papo. Bom dia, seja bem-vinda. Bom dia a todos os ouvintes da Rádio Mix. Primeiro, agradecer esse espaço tão importante a vocês aqui da Rádio Mix, essa oportunidade de estar debatendo esse tema que é tão importante para a gente, que é o nosso partido, dos trabalhadores e das trabalhadoras. Dizer da importância da imprensa alagoana. Eu que sou fã e defensora de carteirinha Marcos da imprensa alagoana em tempos de tanta fake news, de tantos ataques midiáticos sem assinatura, ter a assinatura de vocês, de alguém que se responsabiliza pela informação, é fundamental para a comunicação de fato nesse país e aqui em Alagoas. Então, parabéns pelo trabalho que vocês desenvolvem aqui na Rádio Mix. Pô, eu estou muito feliz de estar aqui falando do PT, falando do nosso processo de eleição direta. O PT é o único partido que tem esse processo de eleição direta, né? A gente não tem outro partido que faça esse processo. É a militância que escolhe os seus representantes dentro do partido. E não poderia ser de outra forma, já que nós sempre defendemos a bandeira da democracia. Esse exercício começa em casa. Esse é o exercício da nossa democracia interna, que é o nosso PED, né? O Marcos até achou engraçado o nome, né? A sigla. PED. É esse pedido que a gente faz à militância para participar do partido, para se envolver, para se organizar. E como você bem colocou, Thais, é um momento muito decisivo para a gente, né? Não só por tudo que a gente viveu na nossa trajetória, né? Eu me filiei em 2015, na época do golpe da presidente Dilma, o ápice do ataque ao PT, o ápice da baixa popularidade do nosso partido, quando era muito difícil, né, colocar a estrelinha no peito, vestir a camisa vermelha, era até temeroso, né, em determinados casos, dizer que era petista, né? Os ataques eram enormes, né? Mas nós conseguimos ultrapassar esse momento mais terrível, né, que a gente teve, não só enquanto partido, mas posso dizer enquanto país, né, que o golpe realmente foi o início de tudo que a gente viu se concretizar depois no 8 de janeiro. Mas nós conseguimos, com muita força, com muito trabalho, superar esse momento, reeleger o companheiro Lula, colocar de novo o PT no centro da discussão política do país, e hoje a gente tem um novo desafio, que é manter esse debate de reconstrução do país. O presidente assume um país desconstruído, um país onde as políticas públicas que a gente trabalhou tanto, né, que é a marca do nosso governo, o jeito petista de governar, são sim as políticas públicas, são políticas voltadas para o povo, para a classe trabalhadora. E o presidente Lula assume esse país com essas políticas totalmente desconstruídas, boa parte delas destruídas. Então, estamos num trabalho de reconstrução, mas é preciso que a gente avance nas eleições do ano que vem para dar continuidade. Tem muita coisa ainda para fazer e a gente tem certeza que é possível fazer sim. Daphne, você é um nome relativamente novo dentro do Partido dos Trabalhadores, quando o assunto envolve a militância, mas como trabalhadora, você representa um grande sindicato, que é o Sindicato dos Urbanitários. Nada mais, nada menos do que 82 anos de atuação na história do estado de Alagoas. Eu sou filho de um urbanitário, então talvez tenha sido a minha primeira relação com um sindicato, assim como minha mãe é professora, falava do Sinteal. Mas os urbanitários tinham uma perspectiva de organização muito grande, porque sempre foi o sindicato que teve as maiores conquistas para os seus trabalhadores aqui no estado de Alagoas. Inclusive foi um dos primeiros a ter uma ligação até com o plano de saúde, que era algo novo aqui em Alagoas. Como é para você, como mulher, comandar um sindicato tão tradicional e, ao mesmo tempo, hoje, ser candidata à presidência do PT? E por que eu falo isso? Por conta da origem sindical do Partido dos Trabalhadores. A escolha do seu nome é também uma escolha de resgate dessa história e tradição do próprio PT?
Primeiro que lembrança maravilhosa, Marcos, que você vai no meu coração. O sindicato, para mim, é a maior escola de formação que eu tive na minha vida, né? Quando eu cheguei no sindicato, os companheiros diziam isso: olha, você vai ver aqui o que você não viu em universidade nenhuma até hoje. E eu ria, né? Não conhecia ainda, mas de fato foi o que aconteceu, Marcos. Eu digo que o sindicato mudou a minha concepção de mundo, a minha concepção individual como pessoa, de papel nesse mundo, né? E os urbanitários, como você disse, têm essa trajetória enorme dentro do Estado, e a gente assume, Marcos, uma marca que é muito difícil às vezes, que é contraditória até para a gente, que é a marca do Sindicato Cidadão, que é o que deu essa capilaridade, essa condição, como você disse, da gente se organizar de forma diferenciada. Porque o que é o Sindicato Cidadão? É o sindicato que se ocupa não só das bandeiras de luta da própria categoria, que se ocupa não só do reajuste salarial da própria categoria, dos benefícios para a própria categoria que representa, mas o sindicato que tem um olhar para a sociedade como um todo. Então, nós trabalhamos com água, energia e gás. O que é que nos ocupa hoje? É só o salário do trabalhador da Casal, ou da Equatorial, ou da Algás? Não. É o impacto que esses serviços têm na vida da sociedade como um todo. É a importância da água para a vida da sociedade alagoana como um todo, da energia, do serviço de gás, de como essa população está sendo atendida. Foram debates que nós nunca nos excluímos, ao contrário. Então, por isso que, às vezes, o trabalhador diz: você estava lá na rua defendendo, estava contra a gente. Não, não é contra a empresa. Mas uma empresa forte precisa ter um quê? Um atendimento forte dentro da sociedade, um papel forte dentro do Estado. E é essa defesa que a gente faz. Então, hoje, assumir esse papel como sindicalista, né, de concorrer à presidência do PT, é sim, de fato, esse desejo, que é um desejo que não é nosso, é um desejo que já vem sido debatido dentro da militância, de que o PT precisa retomar essas bases. Nós surgimos assim, do movimento sindical, dos movimentos sociais, dos movimentos de base da igreja, né, que discutia ali mais progressista, a temática social, dos intelectuais, dos artistas. Essa é a nossa base. Então, para mim, como sindicalista, não é só atender a esse pedido e essa necessidade de retornar à base, mas também aumenta ainda mais o meu compromisso, Marcos, porque é esse partido que a gente quer fazer, o partido que vai discutir com a base os rumos desse país, porque o governo tem um papel, mas o partido tem que entender que também tem o seu. Defendemos o governo Lula, vamos trabalhar muito para reeleger ele em 2026, mas não é só de eleição que um partido se vive, ele precisa ter vida orgânica no dia a dia. E a sociedade precisa ver qual é o papel do partido no dia a dia. Estar presente na sociedade no dia a dia é o que vai fazer, como a Thaís bem colocou, que essa popularidade do PT seja retomada. A gente tem observado um trabalho, vamos dizer assim, de formiguinha, mas bastante expressivo do seu oponente nessas eleições, o Ronaldo Medeiros, no que diz respeito a trazer ali mais pessoas que se filiem ao PT no interior, aumentar essa militância do partido no interior e, ao mesmo tempo, angariar votos para conseguir chegar à presidência do diretório estadual. Como é que você tem se posicionado frente a essa postura do seu oponente, o Ronaldo Medeiros, mas numa situação também muito confortável em que você se encontra com um apoio importante do deputado Paulão? Verdade. Primeiro dizer que o Ronaldo, que é o nosso deputado estadual, tem o nosso respeito, né, tem o nosso compromisso de que a candidatura dele também seja uma das candidaturas vencedoras em 2026, porque o nosso objetivo é ampliar a bancada de deputados estaduais na Assembleia Legislativa. Nós precisamos retomar. Hoje o Ronaldo é uma voz, apesar de toda a sua habilidade de diálogo, de conversar com os demais deputados da casa, mas é uma voz solitária, né? Tem pautas que só ele coloca, só ele apresenta. Então a gente precisa ampliar essas cadeiras ali na Assembleia Estadual para que eles possam ter uma frente, né, maior e compor ali a defesa da classe trabalhadora. O companheiro Ronaldo fez um trabalho que nós também fizemos, de filiação, que foi feito no Brasil todo. O PT cresceu no país todo.
Mas para vocês terem ideia, aqui em Alagoas, nós crescemos o que levamos 40 anos, Marcos, para crescer. O PT cresceu em 2 anos, que foi de 2022 para cá. Em quase 3 anos, nós dobramos de tamanho. Então, isso é um crescimento muito expressivo. Hoje somos quase 40 mil filiados no estado todo. Saímos de aproximadamente 20 mil para quase 40 mil filiados. Mas isso também traz um desafio, que é de formação desses novos filiados e filiados, né? A gente costuma falar em militância e filiados. Nem todo filiado é um militante e nem todo militante também é um filiado. Eu gosto sempre de dialogar também com aquele militante que não é filiado. Tem gente que é simpatizante do PT, que volta no PT porque gosta do discurso, das pautas que o PT adota, das bandeiras de luta, mas não se filia ao partido. Mas nós também temos hoje esses milhares de filiados que não tiveram oportunidade ainda de conhecer a fundo o partido, a estrutura do partido, que talvez votem num PED sem nem entender direito o que é esse processo. Então é um desafio para depois do dia 6 de julho, quando acabar a eleição, nós que vamos estar todos unidos, todos e todas unidas, porque o partido se faz com todos e todas, não vai ter uma força vencedora ou uma força perdedora dentro do partido. Todo mundo vai estar na direção depois do dia 6, porque o partido também tem essa peculiaridade, Marcos. A eleição dá essa condição de que todas as forças depois estejam representadas. E esse vai ser o nosso desafio, de dialogar com esses filiados, com esses milhares de filiados, formar e transformar em militantes e depois, lógico, em voto nas urnas. Uma coisa que a sociedade não entende, e talvez por não conhecer como é a realidade dos partidos, e na maioria deles não há um processo tão grande como é o PED do PT, que acontece em nível nacional, e naturalmente abre um diálogo com a própria militância petista, de que é o seguinte: se é um PT só, por que há divergências de posições internas dentro do próprio PT? A Daphne representa uma corrente, a CNB, que é Construindo um Novo Brasil, que é a mesma corrente do presidente Lula, Luiz Inácio Lula da Silva, e é o único dentro do PT que consegue acalmar as demais correntes de um modo geral. E aí, como explicar para a sociedade que o PT, dentro do seu processo democrático de existência, ele também sofre oposições internas, Daphne? Isso é um desafio para quem acompanha. Ah, você é do PT, o PT é um partido único e ainda tem disputa interna, como é que explica isso? Verdade, foi um desafio inclusive para mim, né, pessoal, quando me filiei ao partido. E aí, você é de qual corrente? Corrente, o que é isso? É como se houvesse ideologia diferente dentro do próprio partido. Perfeito, mas na verdade são perspectivas de mundo e de política diferentes, né? São pontos de vista diferentes de ver como o partido deve ali se posicionar. E isso é fruto mesmo da origem do partido. Como eu disse no início, a gente vem de sindicato, de movimento social. Então, se você só pegar esses 2 blocos aqui, sindicato e movimento social, vamos colocar o meu sindicato dos urbanitários e o MST, por exemplo. O MST vai ter uma forma de ver o mundo, um ponto de vista de ver o mundo, de se organizar. O sindicato já vai ter outro. Então, isso já dá 2 posições diferentes. Então, daí surgiram as correntes para atender esses pontos de vista diferentes. E o grande desafio da democracia, né, Marcos, que é esse, que é conviver com as diferenças, com as divergências, mas sabendo, através do diálogo, chegar num objetivo comum. Então, por mais que pareça, e aí eu quero já também aproveitar esse momento, estou aproveitando esse momento de entrevistas que a gente está concedendo para desmitificar, não tem inimigos dentro do PT, não tem guerra dentro do PT. Repito, é um momento de disputa interna, acirra um pouco os ânimos, anima, é bom, é isso que o PED tem que ser, esse momento de ferver as ideias, de trazer o debate, de levantar à tona coisas que precisam ser mudadas, de criticar, mas depois do dia 6 de julho está todo mundo junto. Então, essas correntes como a minha, Construindo o Novo Brasil, que é do presidente Lula, aí nós temos a Resistência Socialista, que é o Ronaldo Medeiros, nacionalmente tem o Paulo Teixeira, que é o ministro agrário, aí tem a DS, que é muito representada pelo Sinteal, que é a Democracia Socialista, a da companheira Hélida, que é a EPS, a do Trabalho, que é do companheiro Luizinho, mas todas depois dialogam para fazer esse partido tão gigante e tão querido pelo povo brasileiro.
Daphne, você tem se destacado muito, já falou aqui nessa conversa, inclusive, na luta, né, pelo direito dos trabalhadores, tem sido uma voz, inclusive, ativa em relação à PEC, que traz ali a proposta do fim da escala 6x1. Então, o que você pensa a respeito desse assunto? Pode falar. Pois é, a pergunta é essa, mas você só vai responder no próximo bloco, já porque a gente vai ter um intervalo. Já bateu os primeiros 20 minutos da Daphne Orion. Então, ela vai dar sua opinião sobre o que pensa em relação a essa proposição da mudança da escala 6x1, para que você acompanhe aqui no Jornal da Mix. Eu tenho um recado para você, é que o cuidado com o seu pet é o Bicho Hospital que faz a diferença. Primeiro UTI veterinária aqui de Alagoas, tá? É hospital, pet shop, plano de saúde, laboratório, hotelzinho, banho e tosa. Tem tudo lá que você precisa num só lugar. O El Bicho coloca à sua disposição um time de médicos veterinários com várias especialidades. É excelência no que faz, tá? Hospital Veterinário 24 horas El Bicho em 2 endereços para melhor te atender, na Ponta Verde e também no Barro Duro. Siga-os no Instagram, @ElBichoAlagoas, e acesse o site elbicho.vet.br. No aniversário da CVC, a gente preparou ofertas especiais para celebrar a sua companhia em todas as viagens. Cruzeiro MSC 3 noites, saindo de Maceió, 12 de R$ 152. Férias de julho em Foz do Iguaçu, 5 dias, 12 de R$ 212. Férias de julho no Rio de Janeiro, 5 dias, 12 de R$ 203. Aproveite essas e outras ofertas na loja CVC mais perto de você. Aniversário CVC, 53 anos ao seu lado. 98.3. E com mais de 15 anos, a Ouro do Brasil tem luxo acessível a todos, com joias em ouro 18 quilates e o sistema Ouro Amigo de negociação. Você esquece tudo que conheceu até agora em avaliação de joias aqui em Maceió. A Ouro do Brasil, ela disponibiliza 100% da avaliação das peças com resgate em até 4 meses. Então, se você está precisando de dinheiro agora, tem uma joia em casa, um brinco, um anel, uma volta, uma pulseira, está precisando levantar um cash aí para sair com dinheiro na mão para pagar um empréstimo, fazer um investimento, vá até a Ouro do Brasil. Lá eles podem te ajudar. Fica na Avenida Fernandes Lima, 716A, no Farol, ao lado da Super Pizza. WhatsApp 987704338. Jornal Mix da Mix. Jornal da Mix. Você está na Mix, o melhor mix do Brasil. Rádio Mix. Está aberta a venda de ingressos para o The Town. Pare tudo o que você estiver fazendo e garanta o seu lugar. Prepare-se para shows inesquecíveis e grandes surpresas na nova Cidade da Música. The Tower, circuito gastronômico, The Flight e muito mais no maior festival de música, cultura e arte de São Paulo. Vendas exclusivamente em thetown.ticketmaster.com.br. Mix. O Hospital Med Rádios agora é 24 horas. Toda a excelência que você já conhece, agora está disponível também com urgência e emergência para adulto 24 horas. Informações 4009-0213. Hospital Med Rádios e você, juntos 24 horas pela vida. Siga a Mix no Twitter, @MixMaceióFM. Teseus 30 é a vitamina do amor, a vitamina da paixão. Sobretudo, Teseus 30 é a vitamina do sexo. Sua fórmula fantástica proporciona ereção prolongada, confiança na hora H e combate a ejaculação precoce. E de brinde, força para trabalhar, estudar, raciocinar. A vitamina do sexo e do amor também é a vitamina do dia a dia. Teseus 30, o mês todo com potência. Encontre o seu nas farmácias e lojas de produtos naturais. Mix. Você é um vencedor. A sua constância e o seu empenho merecem um lugar com nota máxima. Sua superação e motivação merecem um lugar que te faça evoluir todos os dias. Sua atitude e coragem merecem um lugar que abre as portas para todos. O seu esforço merece SESMAC. Escola, cursinho, isoladas. Chegou a hora de todo esforço ser recompensado. Vestibular SESMAC 2025.2. Inscreva-se em sesmac.edu.br. 98.3.
Mix News no Trânsito. Oferecimento. Hyundai Cicosa, sempre uma loja perto de você. Avenida do Vódicos Monteiro, Avenida Fernandes Lima e Avenida João da Fino. Trânsito intenso nesse momento na Avenida Menino Marcelo, região do Antares ali, já próximo ao acesso, logo depois do acesso ao residencial San Nicolas, com trânsito bastante lento até o acesso ao conjunto José Tenório. Agora 7h24. Mix News no Trânsito. As comemorações dos 75 anos do Grupo Cicosa continuam e o presente é pra você. Comece o São João acelerando com ofertas quentíssimas. HB20 Comfort Plus por apenas R$ 85.990. E mais, toda a linha Hyundai Creta com um bônus de R$10 mil e taxa zero. Vem comemorar com a gente na Cicosa, há 75 anos rodando ao seu lado. Avenidas do Vódicos Monteiro e João da Vino. Desacelere, seu bem maior é a vida. O melhor mix do Brasil. Jornal da Mix. A notícia com credibilidade e imparcialidade. Já estamos de volta, continuando esse bate-papo, essa entrevista com a Daphne Orion, um dos três candidatos, né? Ela é candidata apoiada pela tendência majoritária, construindo um novo Brasil, para a presidência do Diretório Estadual do Partido dos Trabalhadores. Daphne, voltando aqui à questão anterior, em que eu destaquei o seu posicionamento em defesa dos direitos dos trabalhadores e a sua luta, que se também ganha um destaque aí com relação à PEC que propõe o fim da escala 6x1. Qual o seu posicionamento e quais as suas perspectivas em torno dessa PEC? Perfeito. Essa é uma pauta importantíssima para nós, do Partido dos Trabalhadores e das Trabalhadoras. É uma pauta norteadora para a gente, né, durante todo esse ano e o próximo que vai entrar. É urgente que o Congresso discuta essa pauta e é uma pauta que ganhou as ruas. Não teve fake news, Thaís e Marcos e todo mundo que está ouvindo a gente, capaz de desconstruir a importância da gente debater o fim da escala 6x1. Porque pega o trabalhador e trabalhadora no que tem de mais essencial, que é a vida. Eu, sábado, passava num posto de gasolina, indo fazer, né, as atividades de campanha, parei para comprar um café, e a atendente do posto, que funciona 24 horas, de domingo a domingo, não fecha no Ano Novo, não fecha no Natal, não fecha feriado. Ela grávida e tinha deixado 2 filhos pequenos em casa, e falou, ela disse... que é sábado e domingo, é feriado, tudo, e eu já estou repensando, porque eu sei que eu tenho família para sustentar, sei que preciso do emprego, mas não estou achando mais que vale a pena perder Natal com os meus filhos, perder Ano Novo com os meus filhos, não ver os meus filhos crescerem, deixar meus filhos com outras pessoas, não saber como eles estão em casa, e tem esse agora para nascer. E ela se emocionou. E para mim, que sou mulher, entendi aquilo. É isso que essa escala tem feito com os trabalhadores e trabalhadoras. Tem colocado numa condição que é de um trabalho precarizado. O trabalhador trabalha para realmente só sobreviver e colocar comida dentro de casa, minimamente, mas não tem vida, não tem um espaço, né, para estar com a família. Então é por isso que é urgente, né? Não aguenta mais. O trabalhador mesmo começa a repensar, se olhar como essa trabalhadora fez. Veja, ela mesma disse, eu acho que não está mais valendo a pena, e se emociona, porque não vale mesmo. O que é que compra esses momentos com os filhos? Nada substitui, né? E a gente tem visto isso acontecer na maior parte da classe trabalhadora desse país. Então, por isso que é um debate que é urgente para a gente. É difícil de fazer, encontra resistência, né, em alguns setores, mas que é necessário. Porque não vai trazer só vida e trabalho de qualidade, e vida de qualidade. Vai também abrir mais vagas de emprego. Né? Precisa ver o efeito que isso vai ter na economia. E aí é uma coisa que é um debate também profundo que a gente precisa fazer nesse país,
que parece esse debate de classe, mas que não é um debate de classe, não é a classe trabalhadora contra os patrões, quem é o ruim, quem é o bom. Mas é um debate do país que a gente quer, de que tipo de país é esse que a gente quer. É um país ainda ali colonialista, afincado ali na escravidão, que acha que trabalhador tem que ter o mínimo, como o Bolsonaro disse na campanha, olha, é melhor ter pouco direito e ter emprego. Emprego com pouco direito é trabalho escravo. Não tem outro nome. Ou é um país com progresso, um país desenvolvido, onde a gente tem uma classe trabalhadora, mas que é também uma classe trabalhadora com oportunidade de pensar, de criar, de ter vida com qualidade, né? Então isso não tem a ver com debate de classe, não, é com o debate que a gente quer de mundo, né? Qual é a sociedade que a gente quer construir. Agora, Daphne, tudo isso começou quando a reforma trabalhista aprofundou, naturalmente, um modelo, né, de trabalho no Brasil, onde se prevalece mais a possibilidade de você estar agregado a algo que lhe dê uma remuneração, do que necessariamente que esse algo seja um trabalho completo com todas as garantias previstas na Constituição lá de 88. A partir daí veio também não só a terceirização mais avassaladora, atingiu o seu setor, que é o setor dos urbanitários também, as privatizações e, por consequência, quando surgem as empresas de tecnologia, aparece também outro fenômeno que é a pejotização. O que é que você, como candidata a presidente do PT e cuja sua corrente também tem uma abordagem nacional, pensa dessa realidade hoje do trabalho no Brasil, que deixa muitos trabalhadores sem direito, praticamente? Perfeito. Quando essa trabalhadora consegue repensar se vale a pena, Marcos, isso aponta para um detalhe muito importante. A gente consegue viver hoje pleno emprego nesse país. Se essa trabalhadora é capaz de pensar se está valendo a pena continuar naquele emprego, porque ela já tem no radar e no horizonte dela outras possibilidades. Ou seja, o mercado de emprego ampliou, abre mais portas, mais oportunidades e o trabalhador pode escolher onde é melhor para trabalhar. Precisa avançar muito ainda, né? Isso que você trouxe da pejotização é um tema também muito importante que precisa ser desconstruído. A pejotização está sendo valorizada até entre crianças, né? Me assustou quando o meu enteado de 12 anos quase 12 anos chegou em casa dizendo que na escola dele os meninos diziam: a gente corre da carteira azul. A gente está correndo da carteira azul, da CLT. Veja uma criança. Então, não, porque hoje o que é o trabalho qualificado? É fazer conteúdo para a internet e achar que isso é ser dono do próprio trabalho, que não é. Que é um equívoco, né? Porque a internet sabe até na hora que você se levantou do computador, se você parou para ir ao banheiro, se você parou para comer, tá lá tudo sendo monitorado. É trabalho precarizado e do mais rebaixado que tem, né? Parou, não produziu, não recebe. Então, é muito importante para a gente fazer esse debate, sim, né, com a classe trabalhadora. Você fez aí um histórico perfeito. O meu sindicato sentiu muito isso. E a gente teve a privatização do saneamento em 2020, só para exemplificar. 3 empresas assumiram aqui a distribuição de água. Vieram de fora: Verde Alagoas, BRK e Águas do Sertão. E nós hoje temos um debate intenso com essas 3 empresas de valorização. Porque elas chegaram no momento pós-pandemia, surfaram na onda de um país devastado, com as portas de empregos todas fechadas, os trabalhadores passando fome, Marcos. E aí, numa condição de passar fome, você não escolhe. É o que tiver. E empregaram trabalhadores com salários baixíssimos. Poucos direitos, a ponto de um encanador chegar para mim e dizer: olha, em 2014, eu ganhava mais do que eu estou sendo contratado hoje. Olha o nível de defasagem salarial. Então, a gente precisa retomar esse debate nesse país de valorização, sim, dos trabalhadores e trabalhadoras e fazer isso com a maior naturalidade e perspectiva de crescimento de país. Repito, não é valorizar o trabalhador e quebrar a empresa, não, é o contrário. É empresas cada vez mais fortes, mas com trabalhos dignos, né, e salários dignos também.
Daphne, vamos falar de tendência agora. O PT aqui em Alagoas, ele deve manter alianças com partidos tradicionais da base governista local ou buscar maior autonomia? A tendência é que o PT busque essa ampliação também no que diz respeito às alianças? Perfeito. As alianças é uma tradição, eu digo, da nossa corrente, da Construindo o Novo Brasil. E aí, já falando, né, um pouquinho mais sobre essas correntes, dentro do PT, a nossa corrente é a que mais dialoga nesse sentido de alianças. Mais alianças sem perder autonomia. Fazer alianças com outros partidos do campo progressista, porque a gente está em 2025, não dá mais para dizer o PT reivindicar. O PT não é o único partido que defende a classe trabalhadora. Porque se a gente disser isso, a gente está dizendo que todo o resto, né, a gente tem que dialogar. Então, tem outros partidos com pensamentos progressistas, com pautas progressistas, tem outros partidos defendendo o fim da escala 6x1. Aproveitando já esse gancho, há uma intenção de alinhar o PT de Alagoas com a legenda nacional no que diz respeito às estratégias nacionais, formação de palanques aqui, apoiar também a reeleição do presidente Lula? Total, esse é o nosso foco. Não dá para agir desarticulado da nacional. Lógico que isso passa por um diálogo intenso, porque a nacional só tem uma forma de conhecer a nossa realidade, que é por meio do diretório estadual. Então, nós vamos levar todas as nossas peculiaridades, todos os nossos desafios locais, botar isso na mesa e ouvir da nacional, né, com o projeto central e chegar num acordo. Né? Então, a gente defende sempre a aliança e sempre o diálogo, mas jamais sem perder a autonomia. O Edinho disse uma coisa em Recife que marcou muito. O Edinho é o nosso candidato a presidente nacional. Né? A questão não é como se faz aliança ou não, é como você entra dentro da aliança. Se de pé ou de joelho. E aqui em Alagoas a gente vai entrar de pé, com autonomia, sendo o partido que a gente é, defendendo os princípios que a gente defende. Nas últimas eleições, o PT fez tudo o que mandava a cartilha petista no tocante à escolha do seu candidato, seria Ricardo Barbosa, e posteriormente veio uma determinação da Nacional para que o PT mantivesse o grupo de alianças definido pelo Palácio República dos Palmares, leia nos bastidores, Renan Calheiros. Como é que seria o PT sob sua gestão? Você entende que dessas discussões internas do partido em Alagoas terão o seu posicionamento final ou estarão submetidas a algum tipo de intervenção nacional, como aconteceu nas últimas eleições? Nós vamos trabalhar para não ter intervenção. Né? O diálogo vai ser o caminho para que não haja esse processo de intervenção. Né? Sempre dialogando com as instâncias nacionais, com os companheiros. Nós já tivemos aqui um diálogo muito bom com o companheiro Edinho. Né? Apontamos para ele as nossas necessidades, que é de ampliar a Assembleia Legislativa, de ampliar no Congresso. Temos a candidatura do companheiro Paulão aí, que colocou o nome à disposição da militância para o Senado. É importante demais. Imagina ter um senador do PT aqui em Alagoas, depois de tantos anos, de Heloísa Helena. É um salto de qualidade muito grande para a gente. Mas isso tem que ser feito com diálogo. A intervenção vem quando há alguma falha no diálogo. Não tem jeito. Ou quando outras coisas ali entram no meio desse diálogo. Então, a gente precisa fortalecer esse diálogo. E a forma como isso vai para fora também do partido é muito importante. Então, melhorar também a nossa comunicação. Que eu acho que também teve aí um problema de comunicação, não só interna como externa. Melhorar esse diálogo com a imprensa, a forma como a gente dialoga com a população, para que essas decisões não pareçam tão abruptas assim, mas que entenda que é um processo de construção natural da política que a gente faz dentro do partido. A gente chega à reta final, Marcos, abrindo um espaço, ou teremos tempo ainda para outro questionamento? Vamos abrir esse espaço agora, nessa reta final de conversa com a Daphne Orion, para que você faça o seu posicionamento, por que a Daphne merece assumir o diretório estadual do partido, o reforço das suas propostas e do seu perfil como candidata, também as perspectivas de como o PT irá se posicionar para as eleições em 2026.
Obrigada, Thaís, Marcos, toda a equipe aqui da Rádio Mix, todos os ouvintes aí, família urbanitária. Tem um ouvinte seu fiel que é Marcos Moura, viu? Lá dos urbanitários, vai pro sindicato escutando vocês aqui todo dia. Seu fã, Thaís. Abraço especial pra militância. Eu tô encantada com todo esse processo, Marcos e Thaís. Eu tô encantada ainda mais e apaixonada por esse partido, pela construção que ele tem dentro desse país e, sobretudo, pelo potencial que a gente tem de avançar ainda mais. Eu digo que o que eu estou fazendo é devolver ao partido algo que eu vi na minha própria vida, que foi um impacto de políticas públicas, que foi um impacto de um governo que coloca o povo no orçamento. Eu, que a minha família só veio conhecer depois de muito tempo, que era ter casa própria, no governo Lula, no Minha Casa Minha Vida, né? Que para mim era um sonho ter a casa própria, né? Eu dizendo, quando eu tiver minha casa eu vou ser rica. E essa conquista veio por meio de um governo que pensou e colocou o povo no orçamento. E a gente tem muito mais para fazer. E um debate central hoje é a democracia contra o fascismo. A gente tem que conter o avanço do fascismo no mundo. Hoje o Trump, que é o líder, um dos líderes mundiais mais representativos do fascismo, a gente precisa, enquanto país, ter soberania, ter altivez para fazer esse debate nos termos da democracia. Não é fácil, é difícil, principalmente nessa política que a gente conhece do lado de fora, mas tem sim os caminhos de fazer, e esse caminho passa pelo povo, passa pelo diálogo, passa por essa construção coletiva. Muito bem, a Daphne já está até disciplinada em relação ao tempo, né? Foi fiel ao tempo ali, aproveitou bem. Conversamos com Daphne Orion, ela é candidata à presidência do PT, é também atual presidente do Sindicato dos Urbanitários, o sindicato um dos mais antigos aqui do estado de Alagoas. É formada em psicologia e está aí usando todas as suas habilidades psicológicas para essa disputa que não é fácil, mas é como ela bem falou, tem muito debate e comentários até o dia da eleição. Depois é um PT só que vai trabalhar, como ela bem coloca, pela reeleição do presidente Lula. Na próxima segunda, de acordo com a sequência articulada pela produção, deverá estar aqui Ronaldo Medeiros, ele que também é candidato à presidência estadual do PT. Até uma próxima oportunidade, Daphne. Vamos para um rápido intervalo comercial, daqui a pouco a reta final aqui do nosso Jornal da Mix. Essa meia hora ela tem um patrocínio de